Fala galera, tudo beleza? Aqui é Andy Ferreira, sejam bem-vindos ao canal e esse é o demo e review do Volante da Strymon. Esse aqui é um pedal de delay digital que contém um algoritmo maravilhoso capaz de emular os delays de fita, os lendários delays de fita até os seus mínimos detalhes. A Strymon realmente caprichou no design desse pedal que te permite configurar os parâmetros mais minuciosos para você conseguir tirar o delay de fita dos seus sonhos, aquele som que só está na sua cabeça. Vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre ele agora. Mas antes de começar os trabalhos, já deixa o seu like. Se está vendo no Facebook, curte a página e ativa as notificações lá como ver primeiro. Se está vendo no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dessa forma, você não perde nada do que vem pela frente no canal e eu aposto que você não quer ficar de fora de nenhum conteúdo que eu tenho planejado. O Volante é um pedal super completo em termos de conexões. Além dele ser 100% estéreo, ter duas entradas e duas saídas, ele também possui entrada para pedal de expressão. Dessa forma você consegue conectar aqui através de um cabo TRS o pedal de expressão que você quiser e o controlar com o pé o parâmetro que for do seu maior interesse. Dois jacks MIDI, um in e um out para você trocar os presets dele externamente e também poder controlar os parâmetros via MIDI. Aqui você tem um cabo USB para conectar no computador, fazer atualizações e tudo mais, e uma chavinha interessantíssima que te permite trocar entre um nível de instrumento, ou seja, o seu pedalboard tradicional, ou um nível de linha. O nível de linha é excelente para quem vai usar o volante no loop de efeitos de um amplificador ou para quem não toca guitarra e gostaria de usar ele com teclado, sintetizador e por aí vai. Além disso, olhando os knobs no primeiro momento, você pode se assustar com a quantidade de controles, mas a verdade é que eles conseguiram deixar o layout do pedal super intuitivo, ou seja, até o camarada mais vintage maníaco que não gosta de virar botão vai conseguir bater o olho e rapidamente achar os parâmetros que quer mudar para achar o som de delay que ele estava ouvindo na cabeça dele. Eu poderia gastar um tempo enorme agora dizendo para vocês o que cada botão faz, mas eu prefiro fazer isso na prática. Então eu vou trocar a câmera de ângulo agora, ligar o volante em estéreo na minha interface para vocês poderem acompanhar enquanto eu monto os timbres e demonstro a função de cada knob. Mas antes, deixa eu explicar a cadeia de sinal. A minha fiel escudeira, a SST AF Custom da Solos, está entrando no volante e dele está indo em estéreo para minha placa de som, a Universal Audio Apollo Twin Mark II. Lá dentro eu estou simulando dois pré-amplificadores Neve para dar uma cara bastante bonita de estúdio, e dos pré-amplificadores Neve eu estou indo para o Bias Amp. Estou utilizando dois presets que eu montei para o Bias Amp 2, vou deixar os dois linkados aqui em cima e eles estão rodando simultaneamente para ter aquela cara de dois amplificadores somados e um som bastante cheio e bastante complexo. Beleza, pessoal? Tudo devidamente conectado. Vamos começar demonstrando a característica transparente do volante, ou seja, independente do pedal estar ligado ou desligado, ele não altera em nada o timbre da sua guitarra. Tá aqui o som dela em bypass. Quando eu ligo o volante com o eco, volume do eco no zero, o som é o mesmo. Ou seja, é um pedal que é garantido de não estragar o seu timbre maravilhoso, muito pelo contrário, ele consegue samplear esse teu sinal sem transformar ele 100% em digital. Dessa forma, o seu som analógico, o seu timbre como ele é, fica intacto. Esse pedal tem muitas funções diferentes, então eu vou setorizar os knobs. Vamos começar pelos mais importantes, aqueles três que você encontra em qualquer pedal de delay, que são aqui o tempo, velocidade das repetições, o número de repetições e o volume do eco, o mix, né? Se eu pegar essas repetições, aumentar um pouquinho, der um pouquinho de volume e ligar um dos cabeçotes, eu vou ter uma repetição.
Bacana. O botão de cima, ele é um botão que liga o cabeçote, o botão de baixo é o que liga as repetições do cabeçote. Agora eu vou ter uma série de repetições que é controlada pelo botão de repeat. Posso colocar um pouquinho mais. Deixar as repetições um pouco mais curtas. Ou mais espaçadas. A chavinha de Speed, ela te dá 3 alcances possíveis para o knob de tempo. Se eu colocar no Double, eu vou ter os tempos mais curtos. Normal, eu vou ter tempos intermediários. E ela em Half, eu vou ter os tempos mais lentos. Vamos voltar, deixar o tempo um pouquinho mais veloz para ficar mais prático, né? Legal, então esses 3 knobs e a chavinha controlam os parâmetros gerais do delay. Vamos trabalhar um pouquinho agora com a timbragem dele antes da gente brincar com os botões que aqui se encontram. A parte da timbragem é muito legal porque você consegue basicamente dar a característica que você quiser à cauda do delay. O primeiro knob que a gente vê é o nível de entrada, o nível de gravação, que trabalha basicamente com a sensibilidade do pedal. Quanto menor o valor desse knob, mais limpa é a repetição. Super cristalina. Se eu coloco em meio-dia, que é onde estava, ela já começa a comprimir. E se eu coloco ela um pouco mais alta, eu vou ter uma repetição que começa a saturar. E aí você vai brincar com o knob de gravação, de volume de entrada da gravação e junto com o volume do eco para você contrabalancear e achar o balanço que você gosta, né? Vamos voltar para o meio-dia. Aqui no low cut, como é de se esperar, eu tenho um corte de graves. Ou seja, em caso de sons distorcidos eu consigo deixar a repetição bem magrinha, ou se eu quiser um som cheio, limpo como esse, é só manter o knob baixinho e que eu consigo reter todo o grave da repetição. O knob de wear, por outro lado, ele trabalha com o desgaste da fita, então eu consigo digitalmente envelhecer essa fita, dessa forma eu corto os agudos. Então eu tenho aqui uma fita novinha, que tem toda a sua faixa de frequência preservada. Se eu colocar em meio-dia, já tem uma repetição um pouco mais quente, né? De novo, comparando ela com a banda cheia, o knob em meio-dia já corta um pouco dos agudos. Acima de meio-dia ela começa a ficar bem velha, né? E no máximo eu tenho a fita o mais velha possível, né? Com aquele som já bem escuro e desgastado. Então aqui você tem basicamente um equalizador, corte de graves e um corte de agudos que não só corta os agudos, como emula uma fita perdendo a fidelidade. Vamos trazer de volta para a fita novinha, para demonstrar agora o knob de Mechanics. O knob de Mechanics ele simula inconsistências entre os cabeçotes, ou seja, você vai ter um efeito de coros sem ter dentro do pedal um circuito de coros. E você vai adicionar modulação para repetição da sua fita. Então aqui eu tenho os cabeçotes perfeitamente regulados. Conforme eu introduzo o knob de Mechanics, eu vou começar a ter a desafinação da repetição. Dá para começar a perceber os artefatos e como você começa a ter uma inconsistência entre o que eu toco e o que o pedal repete?
Se eu começar a exagerar esse knob, aí que fica mais evidente, né? E com o knob no máximo eu tenho o máximo, né, que é possível de se ter de coros na repetição, porém sem ser um circuito de coros, né, um efeito de coros. Legal, vamos voltar aí para o zero agora e ver os diferentes tipos de delay que o volante traz. Eu estou desde o início trabalhando com o delay no modo estúdio, que simula aqueles cabeçotes de fita que eram utilizados para gravação há muitas décadas. São aqueles cabeçotes de fita super limpos, com alto headroom e com pouquíssima facilidade de distorcer. Para distorcer esse cabeçote você tem que colocar o rack lá em cima. Diminuir um pouquinho. E ainda assim uma distorção suave, não é nada muito intenso. Se eu trouxer esse modo para o tape, eu já vou ter algo mais na onda do Echoplex, algo mais na onda do Roland Space Echo, e aí são repetições que comprimem e distorcem com mais facilidade. Olha a diferença do Studio para o tape. Tem bem mais médio, né? E o modo Drum é o modo mais sujo deles, que simula basicamente o Benson Echo Rack, que é o que vai te dar a maior quantidade de compressão e de sujeira na repetição. Eu vou trazer o volume de entrada de gravação bem para o alto para vocês ouvirem bem a diferença entre os três modos. Primeiro o tape. Primeiro o studio, na verdade. Agora o tape. E por último o modo drum. Então, com esses 4 knobs e a chavinha, você consegue timbrar o seu delay. Eu vou colocar no modo tape, que é o meu favorito deles. Eu sou muito fã de Roland Space Echo, fã de Echoplex. Eu vou colocar um pouco de mechanics, cortar um pouquinho dos agudos e um pouquinho dos graves para ter esse som. Aumentar um pouquinho o volume para ficar mais audível e um pouquinho o número de repetições também. Talvez não tanto o número de repetições. Bem, agora vamos começar a desvendar como é que esses 8 knobs funcionam. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que os 8 funcionam intimamente conectados ao knob de spacing. E o spacing é o espaçamento entre os cabeçotes. Eu consigo ter diferentes divisões rítmicas dependendo desse knob. Eu vou colocar ele no mínimo, que é onde ele já está, que está escrito even. Even é aquela coisa perfeita, aquela coisa que está devidamente regulada e eu tenho o mesmo espaçamento entre todos eles. Vamos começar olhando os botões de cima, que são os cabeçotes de reprodução. Se eu colocar aqui, vamos pegar o tap tempo, 1, 2, 3, 4. O botão número 4 de cima vai me dar basicamente a semínima. Se eu adicionar o cabeçote número 2, eu vou ter a colcheia. Tirar o número 4, vou ficar só com a colcheia. Coloquei o 4, agora eu tenho a colcheia e a semínima. O 3 me dá a colcheia pontuada. E o 1 me dá a semicolcheia, a primeira semicolcheia. Para cada um desses cabeçotes aqui, eu posso ligar o feedback deles. Então, o feedback e o cabeçote, eles são independentes. Se eu ligar o cabeçote número 4 e o feedback dele, eu tenho a semínima
e também tenho as suas repetições. Se eu ligar o 3, eu posso ter só a semínima e as repetições, mas eu vou repetir também o que está acontecendo antes dela. Você vai ver. Eu posso tirar um dos cabeçotes e deixar só as repetições. Se eu ligar tanto o cabeçote da semínima quanto a repetição da cocheia pontuada, dá até na trava-língua de falar, né? Eu vou ter esse som. Se eu jogar o meu spacing aqui para posição de triplet, eu vou ter uma figura de compasso composto. Vou colocar o tap tempo para vocês ouvirem a minha diferença. 1, 2, 3, 4. E tudo que eu fiz anteriormente também se aplica aos diferentes cabeçotes. Se eu continuar aumentando, eu vou chegar na razão áurea, que é uma fórmula matemática, na verdade é uma constante da natureza, que eu não vou entrar em detalhes mesmo porque eu não sei nada disso. Se você for professor de física, comenta aqui embaixo de onde vem e o que é a razão áurea. Eu vou ter um espaçamento baseado nessa razão e vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu colocar no tempo. 1, 2, 3, 4. E por último eu tenho a razão prateada, que eu também não faço ideia do que seja, mas é algo parecido com a razão áurea no sentido, né, na sua origem, mas valoriza mais a semínima. Então 1, 2, 3, 4. E o legal disso aqui não ser uma chave, de ser um knob, é que eu consigo colocar qualquer coisa no meio do caminho. Eu não preciso ficar preso à divisão de pares perfeita, à divisão de triplets, que é basicamente a divisão de compasso composto, razão áurea ou razão prateada. Eu posso colocar em um deles e puxar para um lado ou para o outro para ter um cabeçote desalinhado e ficar com o tempo cada vez mais louco. E também tem um knob de spring, que é um reverb de mola. Olha que legal. Vou tirar o eco para vocês ouvirem só o reverb. E, diferente do El Capistan, eu consigo, nesse reverb, controlar tanto o volume dele quanto o decaimento. Para eu controlar o decaimento, é só apertar os botões de repetição 1 e 4 e mexer no knob de spring. Se eu colocar no mínimo, eu tenho decaimento curtinho. Se eu colocar lá em cima, eu tenho decaimento maior. Somar isso com volume alto, eu tenho aquela coisa bastante espacial, né? Soma isso com um delay e aí eu tenho a festa do worship. Muito legal. Deixa eu voltar ele para uma regulagem não tão extrema, tanto em decaimento quanto em volume. Bacana. Tá achando que acabou? Não, tem muito mais coisa por aí. Vamos falar agora de panorama. Panorama é a sua capacidade de colocar qualquer fonte sonora onde você quiser dentro do espectro estéreo, ou seja, mais para a esquerda ou mais para a direita. É agora que a gente vai ver se você está assistindo esse vídeo utilizando fones de ouvido. Sem eles você não vai conseguir entender a dimensão que esse pedal consegue tomar. Para você trocar o panorama de cada cabeçote de fita é muito fácil. É só você apertar e segurar um botão de feedback, equivalente ao cabeçote que você quer, e mexer no knob de tempo. Todo para a esquerda, ele vai para a esquerda, desse jeito. Se eu segurar e jogar para a direita, adivinha só,
ele vai para a direita. Se eu jogar ele no centro e a luz vermelha acender, cadê a luz vermelha? Aqui, quer dizer que ele está bem no meio. E você pode escolher o panorama de cada um dos cabeçotes de fita. Eu vou começar fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é jogar o cabeçote da colcheia pontuada para a esquerda e o cabeçote da semínima para a direita dessa forma. Quando eu volto para o centro, olha o que acontece. Tem um som bastante rítmico. Se eu colocar bastante reverb e aumentar a quantidade de coros, aí que eu me perco numa imensidão, num oceano de ambiência. Eu posso ir além, eu posso ligar todos esses cabeçotes, eu vou jogar o cabeçote número 1 todo para a esquerda, o número 4 todo para a direita desse jeito, e aí o cabeçote número 2 eu vou colocar intermediário desse jeito, e o 3 eu vou colocar intermediário para a direita desse jeito. Dessa forma, quando eu tocar um exemplo, você vai ouvir as repetições indo da esquerda para a direita, desse jeito. Aqui eu estou com a subdivisão, com o spacing bem definidinho. Se eu for lá para perto da razão áurea, onde as repetições elas não são perfeitamente espaçadas entre si, olha o que acontece. Por mais que esse pedal tenha muitas funções, eles conseguiram manter o painel frontal super simples, mas você consegue acessar submenus através de alguns comandos. O que eu vou fazer agora é tirar ele da energia, cadê você? Sai da energia, desse jeito, e aí eu vou reconectar ele à alimentação segurando o knob, o botão na verdade de tap. Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Eu vou acender todos os 8 LEDs centrais, cada um numa cor diferente. Cada um faz uma função diferente e eu não vou ficar aqui me prendendo a isso. O que eu vou fazer agora é ligar o LED número 4 e dessa forma eu liguei o tal do Kill Dry. O Kill Dry mata o meu som limpo. Só tenho agora o reverb e delay, né? Para que eu fiz isso? Para demonstrar para vocês como é possível, com o tempo no mínimo, com o primeiro cabeçote apenas e um volume de gravação bem alto, ter a simulação de uma saturação de fita. Aqui é como se eu estivesse ligando a minha guitarra num gravador de fita e estivesse saturando ele, colocando o ganho de entrada bem alto, utilizando ele como um overdrive basicamente. No modo drum, se eu tirar a repetição aqui, o Mechanics, tirar o chorus, deixar o grave dentro e deixar um pouquinho mais do wear, olha o que acontece. E tem uma coisa bem Led Zeppelin, né?
Isso é a gente macetando o pedal. Vamos voltar agora para o modo com o Kill Dry desligado. O Kill Dry é ótimo para quem trabalha com loop de efeito em paralelo, fica a dica, mas nesse caso aqui foi só um macetinho que eu mostrei para vocês para ter um som secreto dentro do volante. Legal, estamos de volta na minha regulagem predileta. O volante tem MIDI e através de um controlador externo você consegue acessar até 300 presets diferentes. É muito som disponível, mas tem um pessoal que foge de MIDI que nem o diabo foge da cruz. Foi pensando nesse pessoal que tem uma abordagem mais simplista e gosta de coisas realmente menos complicadas que a Strymon colocou o Favorite Switch no volante, igualzinho ao que tem no Iridium em vários outros pedais. Para assistir o vídeo do Iridium, caso você não tenha visto, é só clicar no cartão aqui em cima. O Favorite Switch, ele ignora a regulagem de todos os knobs, inclusive dos knobs de funções secundárias que eu mostrei aqui, e através dele você acessa a um preset, você acessa uma regulagem previamente salva. Esse aqui é um dos presets que você acha dentro do volante. Mas seria um desperdício enorme um pedal tão completo como esse ter apenas um preset à sua disposição com o switch de favoritos. E é por isso que a Strymon colocou uma função secreta escondida nele. Quando você aperta e segura ele, dá pra ver que os LEDs mudam de cor. Ele mostra pra você qual preset favorito está ativo. Você pode salvar até 8, então é só apertar, segurar e apertar outro botão que ele troca o banco para você. Eu não vou tocar com esse preset não. E o último. Bem pessoal, esse foi o demo e review do Volante da Strymon e eu espero que tenham gostado. Considerações finais. Vamos lá. Desde que esse pedal chegou, eu não consigo desligar ele. É de longe o melhor delay que eu já toquei na minha vida e, consequentemente, o meu predileto. Quem me segue aqui há algum tempo sabe que eu sou louco por delay de fita. Entre todos os tipos disponíveis, é o que faz o meu coração bater mais forte. E quando a Strymon saiu do El Capitan, que é um pedal compacto com menos funções, e partiu para uma plataforma maior, como é o caso do Volante, foi óbvio que, rapidamente, eu quis adquirir esse pedal e eu sou muito feliz em ter a oportunidade de revisar ele para vocês. Muitas funções dele tiveram que ficar fora do review, do contrário ia ficar com mais de uma hora, como por exemplo a função SOS, né, o looper que ele tem embutido, onde você pode gravar e tocar por cima com vários efeitos super interessantes. O pedal de expressão dele pode receber um pedal de expressão, pode receber um multi-switch da Strymon, ele também pode receber um cabo TRS que faz conversão para MIDI, ou seja, nem de um cabo MIDI necessariamente você precisa para poder controlar os parâmetros à distância e muitas outras coisas que eu não tenho nem como começar a descrever porque eu não decorei o manual, eu simplesmente li o que eu precisava para fazer esse vídeo. Queria tirar um segundinho para novamente agradecer ao Jack da Strymon por ter me mandado esse pedal para teste e para review. Eu realmente estou impressionado com a qualidade. Honestamente eu já esperava porque eu sou fã da marca desde muito tempo, mas ter ele na mão e poder experienciar isso e poder compartilhar isso com a minha audiência brasileira não tem preço. Então Jack, thank you so much once again. Se você curtiu o vídeo, não esquece de clicar em curtir,
Tá vendo no Facebook? Curte a página e marca notificações como ver primeiro. Se tá vendo no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho. Diz nos comentários o que você achou. A sua opinião é muito bem-vinda e necessária para eu continuar produzindo conteúdo de alta qualidade para vocês aqui no canal. E também me diz quais outros pedais da Strymon você gostaria de ver revisados aqui. Dessa forma, eu consigo pedir mais coisa para eles e oferecer esse material em primeira mão para vocês. E por último, porém não menos importante, compartilha esse vídeo com os amigos. É muito importante que você envie esse grupo para aquele grupinho de Facebook ou para aquele grupinho de WhatsApp que eu sei que você tem, porque eu aposto que você conhece uma pá de guitarristas que adoraria saber mais sobre delay de fita e o Volante é um ótimo exemplo, um ótimo produto para você aprender sobre o assunto. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, onde eu compartilho muito do meu dia a dia aqui em Los Angeles, no Musicians Institute e também compartilho com vocês tudo que vai ao ar antes dos vídeos serem oficialmente liberados. Além disso, você pode participar das enquetes e das perguntas que eu faço por lá para me ajudar a cada dia mais construir um canal com conteúdo de extrema qualidade para o guitarrista brasileiro. Se você está sentindo que a sua técnica na guitarra anda travada, eu preparei um material exclusivo para você que não está disponível aqui no YouTube. O link está logo aqui na descrição. É só clicar lá que eu vou te mandar por e-mail 5 vídeos maneiríssimos destrinchando os 5 pilares da alta performance na guitarra. E logo embaixo desse link você vai achar um outro link que te leva para a página do meu curso online Guitarra em Alta Performance, um curso montado para esmiuçar cada detalhe da técnica e fazer você evoluir a sua técnica e levar ela para outro nível. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.